Saiu o capítulo novo de One Punch Man e, assim, o Void que passou o capítulo passado todo apanhando, apanhou mais um pouco, só que dessa vez ele conseguiu virar completamente o jogo. O maluco não só conseguiu cortar o braço do Blast, como também mostrou uma transformação nova, que lembra até um pouco a forma do Cosmic Garou, com aquela pegada mais de universo na constituição dele. Coisa que eu até tinha recebido alguns comentários no vídeo passado de algumas pessoas falando, pô, talvez se pá o Void vai mostrar uma nova transformação, o que honestamente eu não tava esperando, tanto que eu até comentei respondendo, pô, tomara, não quero que a luta acabe ali. Ou sei lá, até mesmo a luta seguisse, mas com o Void atacando à distância, ia ser só muito meia boca, principalmente porque o Void é um mano que a gente colocou tanta expectativa nele que era só meio que muito absurdo ele perder daquele jeito. Porque assim, a gente tava falando do maluco que pegou os poderes do Cosmic Garou, então ser forte era meio que o mínimo. E falando dele, a gente também teve mais algumas coisas em relação ao Garou. Contudo, vamos por partes. E bem, eu sou o Felipe. E logo de cara, vamos falar dele, do elefante na sala, que foi uma das coisas também que mais me chamou a atenção nesse capítulo todo, que foi o Garou, já que mesmo não estando presente ali na luta, óbvio, por ter pego os poderes do Garou, o Void meio que tá inconscientemente começando a se auto-libertar dos poderes divinos do God. Não necessariamente dos poderes, mas sim do controle que o God teria das vontades dele por ele ser um arauto dele. Já que foi explicado nesse capítulo que o Garou, mesmo recebendo o poder divino por ter uma natureza sombria, meio que tava conseguindo ir contra a vontade do próprio Deus, um bagulho que é só muito insano de se pensar, mas a gente já tinha visto meio que na luta dele com o Saitama isso rolar. Porque, papo, vamos ser bem sinceros, o Garou só conseguiu fazer o Saitama aprender como voltar no tempo porque ele conseguia ir contra a vontade do God, porque ficou bem nítido no capítulo que o God não queria que o Garou ensinasse aquilo ao Saitama. E nesse capítulo o que rolou foi meio que isso, tá ligado? O capítulo enfatizou, o Garou conseguia ir contra a vontade divina e por isso ele era também considerado uma falha como arauto. O que também faz sentido porque por mais que ele fosse absurdo de forte, tivesse a capacidade mais quebrada que a gente já viu algum arauto mostrar na obra, que era meio que a capacidade de copiar as coisas, o que permitiu ele ficar tão forte quanto o Saitama em alguns pontos e lutar de igual para igual com o Careca até certo ponto também. Um arauto que vai contra as vontades do God é só um bagulho que não é interessante para ele, porque é meio que um mano instável que tem muito poder. E por ter pego os poderes desse arauto, meio que a instabilidade que permitiu o Garou ir contra as vontades divinas também tá começando a se manifestar dentro do Void. Então, tecnicamente, o Garou, por ser simplesmente o Garou, ele conseguiu desafiar o God e indiretamente salvar o Void, saca? Mas em contrapartida, por causa dessa mesma natureza dele, quando o Void pegou os poderes do Garou, ele conseguiu meio que anular as habilidades das trevas do Blast. Então, no fim, esse papo do Garou foi meio que uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que pode estar ajudando o Blast a salvar um amigo, também pode estar prejudicando muito ele na luta. E falando de faca, vamos falar da trocação franca do Void com o Blast, e assim, eu não diria que foi uma surra nem nada do tipo, mas sim o Void conseguiu virar o jogo, já que mesmo tendo dominado a luta inicialmente, coisa que até tinha me feito pensar que, pô, o Void meio que digivoluiu, mas ainda assim tá tomando um couro do Blast. Mas não, né, tipo, só muito não foi o que rolou, já que o Void não só conseguiu virar a luta, como inutilizar os poderes do Blast enquanto fez isso. Já que, papo, capítulo passado a gente meio que teve o contexto sobre a técnica do Void, ele precisa meio das mãos livres para poder fazer ninjutsu e acessar a dimensão superior. E o Blast, por sua vez, também precisa dos dois braços para ativar os portais dele, já que o ato de juntar os braços, que a gente tinha visto e que parecia um bagulho ser só estético, na real não era estético, tipo, é realmente necessário fazer aquilo. Então assim, capítulo passado o autor impôs uma limitação para o Void, o que querendo ou não nerfa muito os poderes dele, mas em contrapartida nesse mesmo capítulo atual, ele foi lá e impôs a mesma limitação com a mesma escala pro Blast. Só que no caso do Blast ele foi além, já que o Void meio que manteve os braços, ele só estava imobilizado, mas no caso do Blast não, o Void literalmente arrancou o braço do mano. O que, diga-se de passagem, como o Blast vai curar esse braço? Porque assim, ele muito provavelmente vai curar esse braço, é meio que óbvio que ele vai curar esse braço, eu não tenho nem dúvidas disso. Porque o autor não tiraria uma das maiores cartas do Blast, também um recurso muito útil, provavelmente pro futuro da obra e futuros conflitos com o God, agora de cena.
O maluco meio que apareceu 2 vezes, já foi nerfado permanentemente, então provavelmente o Blast vai conseguir curar esse braço. Então assim, eu só quero muito saber como ele vai conseguir curar isso, porque ele vai curar isso. E indo além, o Void finalmente começou a fazer juiz ao título de Arauto, né? O mano meio que surrupiou os poderes do Garou Cósmico e finalmente tá fazendo juiz a esse poder que ele pegou. Uma parada que eu acho que só todo mundo tava esperando acontecer desde que ele pegou os poderes do Cosmic Garou, porque não é possível que ele ia ser só aquilo, tá ligado? Só que assim, agora nessa nova forma, o que inicialmente o Blast tenha enfiado o cacete nele, todos os ataques do Blast aparentemente não deram dano nele. E papo, isso é absurdo por si só, porque vamos lembrar que os ataques do Blast, além de causarem dano no Void na forma inicial, também conseguiram por pouco tempo desestabilizar o próprio Cosmic Garou. Então o nível de cada soco desse mano é absurdo. Mas ainda assim, o Void meio que saiu de todos eles sem nem demonstrar nada, o que automaticamente fez muita gente nivelar ele com o Garou Cósmico. E assim, se pá, ele já tá nível Garou Cósmico na Terra. No auge que lutou contra o Saitama, eu acho bem difícil. Contudo, agora que o Blast tá só o suco, sem o braço e ainda por cima todo cortado, o que honestamente vai tirar ele da luta por algum tempo. Tipo, não por muito tempo, mas vai tirar ele da luta provavelmente por um tempinho. Porque eu não acho que o Blast vai só sair do campo de vez agora, porque assim, tem o Sonic e o Flash lá, e vamos ser sinceros, nenhum dos dois conseguiria segurar o Void até onde o Void não quisesse mais brincar com eles. Porque o nível atual que o Void tá é um hit e o papo não é nem que vai um, vai os dois. Então papo de 2, 3, ou o Blast vai conseguir se curar rápido e seguir lutando contra o Void, ou a equipe dele vai entrar na bagunça e apoiar o Blast de alguma forma enquanto ele se recupera, ou o Saitama. Mas assim, em relação ao Saitama, eu duvido, saca? Eu não acho que o autor vai meter ele agora na luta. A luta mal começou e provavelmente o Blast vai seguir lutando e vai seguir segurando o Void, e provavelmente com apoio ou sem apoio. Apoio esse que, se fosse pra mim chutar, equipe do Blast, tá ligado? Porque atualmente no nível que o Void tá, sem o Blast ou sem alguém equivalente ao Blast, vai ser muito difícil segurar ele. Depois de acender ao modo Void Cosmic, se é que a gente pode chamar assim, ele automaticamente se afastou muito em relação à galera que tá ali lutando. Ele conseguiu pôr o herói mais forte de joelhos e ainda por cima cortar um braço dele. E indo além, o próprio Blast fala que o Void mudou, tá ligado? Tipo, ele já mudou um pouco, porque se fosse o mesmo Void de 15 anos atrás, o herói não ia estar mais de pé. Ele ia ter, em vez de cortar o braço, ele ia ter cortado a cabeça dele. O que automaticamente muda a situação por completo, tá ligado? Porque assim, o capítulo deixou bem claro que se o Void quisesse, ele teria acabado com o Blast. Só que, fala aí, o que vocês acharam desse último capítulo e de toda essa treta que rolou? Porque sim, ele foi mais curtinho que o normal, mas ainda assim a treta foi muito boa. E falando de comentários, eu também queria aproveitar para agradecer aos manos que estão sempre aqui comentando, porque tem um maluco que tem simplesmente mais de 100 comentários públicos. Então assim, muito obrigado não só a eles, mas a geral, saca? A quem só assiste, a quem deixa o like, a quem usa um pouco do tempo para vir aqui no canal, muito obrigado a cada um, muito obrigado mesmo. Enfim, gente, falando de like, deixa o like também, se possível, o like me ajuda muito. E se tiver aparecendo pra ti o hypar, enfim, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, meio que isso, falou!